Tá, vamos lá, então. Aula passada a gente viu dicionários e bibliotecas, né? Vou passar rapidinho pela revisão, só para a gente relembrar, mas foca mais nos exercícios hoje, tá? Então a gente viu como declarar dicionário de novo, como acessar os valores do dicionário, lembrando que a gente sempre tem que acessar o valor do dicionário pelas chaves, apesar de ele ser bem parecido com a lista, ele não tem índice, ele tem chaves, certo? As chaves são definidas na hora de declarar ele. Então você pode acessar o dicionário dessa forma, né? Você criou aqui em cima o meu dicionário e acessando ele você usa o colchete. Aqui tem um outro exemplo, né? Quantidade de frutas. A gente viu aqui também que um número pode ser uma chave para um dicionário. Nesse caso, a gente estava escrito maçã, a gente trocou para 64. De novo acessando pelo colchete, né? Então a gente chama o nome do dicionário, colchete e a chave que a gente quer acessar o valor. E aqui adicionando 3 dentro do banana. Na banana valia 2, aí adicionando 3, se a gente imprimir de novo, ele vai valer 5. Então, é isso. Aí a gente vê alguns métodos de dicionário. Aí eu queria que vocês me ajudassem aqui, falando o que cada método faz. Tá bom? Vamos lá, o que o KISS faz? Imprimo só as chaves. Boa. Quais são as chaves? Então aqui ele imprimiu 1 e 2, né? Chave 1 e 2. E o values? Só os valores das chaves. Aí tem o itens, né? Imprime os dois, chaves e os valores. Boa. E aí é legal porque aqui em cima ele retorna uma lista de valores, aqui ele retorna uma lista de chaves. Quando a gente pede os itens, ele faz uma tupla, na verdade. Ele faz uma lista de tuplas, né? Então, ele dá uma lista que a primeira entrada é uma tupla e a segunda entrada é outra tupla, relacionando o nome, né, a chave, com o valor, tá? Então, lembrar disso, desse formatinho. Aí tem o operador in, né, que ele vai verificar se chave 1 está dentro do dicionário ou não. Aí ele sempre vai retornar um booleano. Aqui no caso, eu perguntei chave 1, mas podia ser chave 3, por exemplo. Como chave 3 não está, ele retorna falso. Certo? Então ele está vendo se chave 3 está no dicionário, no meu dicionário, né? Que foi o dicionário que eu criei. Aí a gente tem o clear. O que ele faz? Do dicionário? Ele limpa, né? Boa. Ele apaga o que tem lá dentro. Então o dicionário vai ficar vazio, né? Parece só as chaves vazias. Aqui eu estou recriando, estou criando um outro dicionário também, né? Dicionário 1 aqui, do mesmo jeito que estava lá em cima, e o dicionário 2 é novo. O que o get faz? Ele adiciona uma chave. Ou ele pega um valor, uma coisa assim. Ele pega o valor. Ele pega o valor da chave 1. Aí o update faz isso que você falou agora, Mir. Ele adiciona as chaves do dicionário 2 no dicionário 1. Então eu estou atualizando o dicionário 1. Oi? Eu troquei com o outro. Você trocou, mas é isso aí mesmo que você falou. Ele pega o dicionário 1 e adiciona o dicionário 2 no final. E aí o meu dicionário, né, que é o primeiro que a gente criou lá em cima, ele vai ficar com as chaves de 1 a 4, porque a gente está adicionando o 2 no final dele. Então, ó, o meu dicionário, ele tinha chave 1 e chave 2. Tinha chave 1, tinha chave 2. O meu dicionário 2, ele tinha chave 3 e a chave 4. O que o update faz é colocar o meu dicionário 2 no final do 1. Então, ele vai te pegar essas duas chaves aqui e adicionar essas duas no final. E aí o dicionário final fica desse jeito aqui, certo? E aí, só lembrando que, igual a lista, né? Você tem o shallow copy, que é aquela cópia que ela não vai de fato copiar, ela só vai apontar, fazer com que a sua variável se refira ao mesmo objeto, então apontar para o mesmo lugar. E a gente tem o deep copy, que é a cópia que a gente chama um método, né? O método copy aqui, copy, né? E aí esse método copy, ele realmente cria um outro objeto com outro nome, certo? Então lembrar que tem essas duas formas de copiar.
E aqui, quando eu faço uma cópia com o copy, ele cria um outro objeto, né? Então, aqui eu estou alterando o dicionário 2, trocando o valor de A para 10, e o dicionário 1 não se altera, né? A gente só muda o 2. Beleza, alguém tem alguma pergunta sobre dicionários? É uma dúvida mais sobre a lista. Tem uma questão da lista que eu fiz usando dicionários. Tem algum problema? Não, a lista vocês podem fazer com a atividade 5. Até alguém perguntou aqui se é baseada em dicionários. A atividade 5, ela dá para fazer algumas coisas com dicionários, mas tem algumas coisas que tem que fazer com lista e tem como fazer com tupla também, tá bom? Vamos lá, então. Loops de dicionários. A gente tem 3 formas de fazer loops em dicionário, né? While e for. Quais são as 3 formas? A primeira é acessando o dicionário pelas chaves. Então, eu faço uma variável aqui, percorrer todas as chaves com aquele método que a gente aprendeu ali em cima, que é o método keys. Então, aqui ele vai dar todas as chaves do meu dicionário, né? E aí eu vou fazer essa variável chave percorrer cada uma delas dentro do meu loop for. Então, o que ele faz é, cada vez que ele vem aqui dentro do meu dicionário, ele assume um valor e ele imprime a chave, né? E depois ele acessa, a partir do colchete, a partir do fatiamento, que a gente já viu em algumas aulas, ele acessa o valor daquela chave. E aí, lembrando que o keys, acho que a gente fez isso na aula passada, o keys ele é o método padrão. Então, se eu dou só o meu dicionário, ele já vai percorrer as chaves. Então, a gente não precisa percorrer necessariamente usando o método keys. A gente pode percorrer diretamente o meu dicionário, ele já vai entender que é as chaves. O resultado deve ser igual, né? Então, da primeira forma aqui, acessando pelo keys, ele vai imprimir desse jeito. E acessando sem o keys diretamente o meu dicionário, ele imprime da mesma forma. Tá bom? Essa é uma das formas. Então, minha variável ali do fora, ela assume todos os valores de chave do meu dicionário. A outra forma é acessando pelos valores. E aí o loop, ele vai, dentro do meu dicionário, pegar cada um dos valores, cada rodada ele assume um valor, e a minha variável aqui dentro não tem nada a ver com a chave mais, ela só assume os valores mesmo. Então aqui, né, o meu dicionário.velhos, na verdade ele está criando uma lista, e o for vai percorrer essa lista, uma lista de valores do meu dicionário, certo? E aí aqui está o resultado, né? Ele só acessa o valor, a chave ele não sabe, ele não enxerga a chave, né? Porque aqui a gente está só acessando a lista de valores. E a última forma é acessando a chave e o valor no mesmo loop. E aí até agora, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente fazia usando o zip, né? A gente fazia for, sei lá, i, j, in. Aí a gente fazia zip e a gente dava 2 listas aqui dentro, né? Por exemplo, lista 1 e lista 2. Quando a gente vai fazer isso para dicionários, a gente não precisa do zip, porque o meu dicionário itens ele já retorna uma lista com tuplas. Então, dentro daquela lista, a gente já tem 2 valores. E aí, a chave assume o primeiro valor e o valor aqui, que é a segunda variável, assume o valor mesmo do dicionário. Então, a primeira variável que eu dou assume as chaves e a segunda variável que eu dou assume os valores de cada chave, tá bom? É diferente da lista porque a gente não precisa usar o zip. Mas, de novo, né, daí a gente pode acessar diretamente chave e valor. E aí o resultado fica assim. Certo? Vocês têm dúvidas sobre acessar dicionário dentro do loop? Pode falar, João. Professor, e se eu quisesse adicionar 2 dicionários diferentes? Oi? E se eu quisesse adicionar 2 dicionários diferentes? Aí você pode acessar pelo zip, aí você pode, mas aí você não pode dar o itens, ele não vai entender se você deu o itens. Você tem que dar o dicionário vazio assim, e aí um outro aqui na frente, né? Dessa forma. E aí lembra de zipar os 2. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, eu quero que chave percorra o keys, né? E eu quero que valor percorra os values. Certo? Então aqui ele está me gerando 2 listas, uma de chaves e uma de valor, e eu estou zipando elas, né? Aí dá a mesma coisa, tá vendo?
Aqui não são Entendi, dois dicionários, né? entendi. Estou usando o exemplo do mesmo dicionário, mas serviria se eu tivesse um dicionário 2, por exemplo. Alguém falou alguma coisa? Fala, Gustavo. Para que serve o zip exatamente? Que eu não me recordo da função dele. Boa. O zip a gente viu quando a gente estava acessando listas dentro do for. O que ele faz é quando você precisa acessar dois itens iteráveis dentro do seu for, de uma vez só, você não precisa necessariamente fazer desse jeito, mas você usa ele para associar as suas listas para que eles percorram, a cada vez que ele entra no for, ele acesse um item de cada lista. Então, a primeira vez que ele percorreu o for aqui, ele vai pegar uma chave, né, dessa primeira lista e um valor dessa segunda lista. E aí a primeira ele vai acessar essa variável e a segunda ele vai associar essa variável. Então, chave vai pegar o valor daqui e valor vai pegar o do segundo item. E aí ele entra, faz o que está identado e depois ele volta com outro valor. Aí, de novo, chave vai pegar o segundo daqui e essa variável valor vai pegar o segundo daqui. Certo? Então, é um jeito de você associar duas listas no mesmo for. Isso daqui eu acho que fica mais claro quando a gente viu lá em listas, tá? Acho que 2 aulas atrás. Ó, a Iago perguntou aqui, ó, quando a gente usa o i dentro de uma função for, esse i vira uma variável? Eu posso usar ele fora da função depois? Pode. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Nossa, meu negócio de rolar a página tá esquisito. Opa. Por exemplo, isso daqui, ele está percorrendo os números de 1 a 9, certo? Então, o i, ele vai entrar e vai percorrer os números de 1 a 9. Print i. No final, então ele entra aqui, ele assume o valor de 0, né? Aí ele vem, imprime, aí volta 1, 2, 3 até o 9. No final, o i ainda vai existir aquele pedaço de memória do meu computador. Aí eu posso imprimir ele de novo. Vamos ver o que acontece aqui. Aí ele sai com esse valor, o último valor que ele assumiu, né? Que é o 9. Certo? Almir, você pode usar o def e return também na prova, tá? Se quiser, mas não vai ser necessário. Se quiser, pode, mas... desde que você não use uma... Se a prova ela vai te propor a usar algumas variáveis específicas, ela vai falar, nesse exercício quero que você use lista, nesse exercício usa dicionário. Se você fizer certinho o que o exercício está pedindo, tá tudo bem se usar def, return, usar uns métodos diferentes. Mas lembrar de cumprir o que o exercício pede, tá? Muita atenção na hora de ler o exercício para cumprir. Professora, e a gente pode definir esse antes da função range? Desculpa, Na Iago, seu função microfone ficou esquisito agora. Meu Deus. Deixa eu ver aqui, peraí. Você escreve aqui no chat, Iago? Aí, a Ana Luísa perguntou se a prova é muito longa. A gente está mirando numa prova que dê para fazer em 1h45, para vocês terem uma folguinha, tá bom? Aí, lógico que, assim, é bom ir treinando, lembrando como escreve as funções, porque se, por exemplo, você não souber usar o for e você tiver que relembrar, pô, mas como que usa for? Como é que tá errado no meu código? Esquecer de usar o ponto e vírgula, o código fica dando erro. Essas coisinhas fazem você perderem tempo também, né? Outra coisa importante da prova, pessoal, mesmo que o código não rode 100%, não saia exatamente como vocês querem, deixa o quanto você evoluiu na prova, tá bom? Deixa lá escrito, sei lá, tá dando erro, não tô conseguindo identificar o erro, mas eu fiz o código todo.
Não apaga, deixa lá. Alô? Oi, melhorou. Melhorou? Eu trouxe a webcam mais pra perto. Professora, eu posso, ao invés de usar um i, eu posso usar uma variável que eu já tenha definido antes? Pode. Só que daí Tem ele vai alguma ter... ideia de como eu posso fazer isso? Oi? Tem alguma ideia de como eu posso fazer isso? Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar o i igual a 20. 20i. Então, o que aconteceu? O meu i valia 20, certo? Então, eu imprimi ele aqui, ó, ele estava valendo 20. Só que quando ele entra dentro do for, eu já estou falando, pegue essa variável e percorra de 0 a 9. Então, ele vai sobrescrever o meu i, ele vai ignorar o valor que tinha ali, e ele vai fazer o i valer 0, aí depois valer 1, aí depois valer 2, até o 9. Então, você meio que perde o valor da sua variável anterior. E se eu fizer eu dizendo que i é igual a 2i? Como assim? Professora, Oi, Paulo. eu tenho uma dúvida. Se I fosse uma tupla, já que é uma invariável, o que daria? Daria erro ou o quê? Eu acho que ele vai sobrescrever da mesma forma. Vamos ver aqui. Vamos clicar 1, 2, 3. Ele sobrescreve da mesma forma. Ele força o i a assumir os valores que estão nesse range. Você pode... Aqui seria i vezes 2 vezes i, assim. Aí o que acontece? Agora a gente está com o i valendo 9, né? Que é o final aqui. A gente tem que primeiro tirar o i, né? Vamos dar um del i primeiro. Então, estou deletando a memória do i. O que vai acontecer? Ele vai dar erro nessa linha. Porque se a gente não iniciou a variável i, a gente não pode usar ela para multiplicar o 2, né? Que é o erro que ele dá aqui embaixo. O i não está definido. Então, ó, a gente não tem variável i. Se eu tentar rodar desse jeito, vai dar erro. Se eu colocar isso aqui no final do código, aí dá certo, tá? Assim. Então, vamos fazer o seguinte. Então, o i começou... Você colocar isso, Oi? você colocar isso entre o for e o print dentro do for. Identado. Não entendi, desculpa. Esse microfone tá horrível. Ou se colocar o i igual a 2i depois do for, identado. Ah, pode. Você pode colocar assim. Mas aí, quando ele voltar aqui em cima, assim, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui e vai valendo 0, né? Aí ele vai printar o 0, vai fazer i é igual a 2 vezes 0 e vai dar 0. Quando ele voltar aqui em cima, ele vai assumir o valor de 1, obrigatoriamente, porque é isso que o for faz, ele fica mudando o valor da variável sozinho. Então, se ele vai entrar aqui dentro com o valor de 1, ele vai imprimir 1, aí ele vai falar i igual a 2 vezes 1, vai dar 2, só quando ele voltar aqui em cima de novo, ele vai ser alterado, entendeu? Ele nunca aparece o dobro, tá vendo? Ele sempre aparece o valor que o range coloca nele. Aí aqui o final, né, a última, como ele está identado, ele vai vir valendo 9, aí ele vai fazer i é igual a 2 vezes 9, e aí na volta ele já não vai pegar nenhum valor mais, então ele já vem aqui embaixo e imprime o último valor, que é 18. Certo? Ah, tá. Boa. Beleza. Vamos lá, então, ver as bibliotecas, uma revisão rapidinha. Semana passada a gente viu 2 bibliotecas, para a gente ver o que é uma biblioteca, que são alguns códigos ou pedaços de códigos ou funções que alguém já criou e disponibilizou na internet, enfim, e aí a gente pode importar para dentro do nosso código e usar elas como pré-criadas. A gente não precisa criar de novo aqueles conjuntos de funções, elas já estão prontas, a gente só precisa importar e usar no nosso código. Vamos ver aqui. Boa, já respondo você, tá, Sofia? Então, ó, bibliotecas. A gente viu a random, que é uma que você já tinha perguntado, então a gente traz ela para dentro do nosso código, né? Com import, então import random. E a gente viu alguns métodos, né? Então, o método random. E aí, para chamar um método de uma biblioteca, a gente sempre usa o nome dela, ponto, o nome do método. Então, aqui, ó, o método random, fica random.random.
método randint, fica random.randint, certo? A gente sempre tem que colocar o nome da biblioteca e depois o método ou a função que a gente quer usar. Então, import random, a gente tem esse método que cria um float entre 0 e 1, ele vai criar 0 ponto alguma coisa ali, ou 1. Aleatoriamente, a gente não sabe o que ele vai dar. Então, aqui a primeira vez que eu rodo deu esse número que é 0,51 alguma coisa, aí depois 56, enfim. Ele fica criando esses números aleatórios pra gente. Tem o randint, que cria um número inteiro aleatório. Aí você pode dar o menor que você quer e o maior, né, que você quer. Então, aqui de 10 a 30, ele pode assumir tanto 10 quanto 30, tá? E aí ele vai criar um número aleatório ali entre esses dois pra gente. No caso, ele criou 10, né? Aí 22, aí 24, enfim. Isso aqui é bem útil quando a gente quer, enfim, interagir com o computador, por exemplo. Em alguns programinhas de jogos a gente consegue usar bastante. Tem o shuffle, que ele faz, ele embaralha uma sequência, seja ela uma tupla, uma lista, enfim, uma string, ele embaralha. Então aqui, eu fiz uma lista de cores, né? Tem várias cores aqui dentro. E se eu der um shuffle, eu vou chamar random.shuffle e dentro dos parênteses a minha lista que eu quero que seja embaralhada. E aí quando eu imprimo a lista, ele vai imprimir numa ordem diferente, viu? Então, aqui ele estava na primeira ordem, eu dei uma embaralhada e ele retorna numa outra ordem. Certo? Fala, João. Professor, uma dúvida que eu tô tendo há um tempo é como que eu faço para dar uma noção de movimento no Python? Tipo, você fazer um elemento de uma string e constantemente mudar de posição numa string maior. Você quer falar um pouco mais da aplicação disso, para eu entender o que você quer dizer? Por exemplo, eu quero fazer uma letra C andar para cima, baixo, esquerda, direita, dependendo do comando que a pessoa digitar no input. Como que eu consigo fazer esse evento acontecer toda vez que eu fazer, sem ter que criar uma condicional para cada coisa infinitamente? Aí você vai ter que fazer um programinha mesmo, não tem nenhum método para isso, se é o que eu estou entendendo certinho. Você queria, por exemplo, sei lá, dentro da palavra amarelo, você queria que o M passasse para depois do A, depois para depois do R, é isso? Sim, se a pessoa, dependendo do que a pessoa colocasse. Boa. Aqui você teria que fazer um programinha mesmo, tipo com while, com for, com ifs. Não tem um método para isso. Tem que construir uma lógica, tá? Mas a gente pode ver isso no final da aula, se quiser. Mas aí eu acho que você faz o seguinte, pega o input do usuário, dependendo do que o usuário digitar, aí você entra em um laço específico que modifica a sua string, sabe? Bom, aí provavelmente você usaria replace, aquele método replace. Aí vamos ver aqui, ó, perguntas. A Sofia tinha perguntado... Isso. Quando a gente está usando lista, a gente adiciona com append. Para adicionar um elemento num index específico, a gente usa... Ai, eu tô esquecendo o nome do método. Gente, alguém lembra o nome daquele método que adiciona num lugar específico da lista? O append sempre adiciona no final, né? Ah, tá. Você quer o append com dicionários? Você pode criar direto a chave, tá? No dicionário você não precisa de um método. Você pode criar, por exemplo, assim, ó. Então, deixa eu fazer aqui em cima. Tem um dicionário, né?
por exemplo. Aí, se você quiser adicionar um item dentro de um for, você pode falar dict. Aí você dá uma chave, você teria que criar sempre, né, uma chave diferente, ou que venha de uma lista, ou que venha de uma tupla, alguma coisa desse tipo. E aí você já coloca aqui na frente o valor que você quer que ele assuma, tá? Isso daqui tinha que vir de uma lista, o nome desse dicionário, porque a chave precisa ter um nome diferente de todas as outras que estão ali dentro. Deu para entender? Então você criaria uma lista aqui em cima. E aí aqui dentro dessa lista você colocaria vários nomes para chaves, né? E aqui dentro você acessaria o item da lista, só que daí o item da lista ia virar o nome da sua chave, e aí você dá o valor aqui na frente. Acho que eram isso as perguntas. Vamos lá, então tem o shuffle, tem o choice. O choice ele retorna um item específico da sua sequência, tá? Isso aí mesmo, Sofia. Ele retorna um item específico da sua sequência, então se eu rodar isso aqui, ele vai me retornar uma dessas cores que eu defini aqui em cima. Aleatória também. Então, se eu rodar de novo, ele retorna outra, enfim, cada hora ele retorna uma aleatoriamente. E a gente tem o sample. O sample, ele tem um conjunto de itens ali. A gente vai dar qual que é o meu conjunto, né? Então, nesse caso, eu estou dando a minha lista cores, que tem várias cores ali dentro, e eu dou a quantidade, a amostra que eu quero que ele me retorne. Então, o K aqui, ele é a amostra dentro da minha lista. Eu quero que ele me retorne uma amostra de 2 cores de dentro da minha lista de cores. E aí ele retorna 2 aleatórias. Se eu colocar 3 aqui, ele retorna 3 também. Isso aqui sempre aleatórios, tá? É isso. Essa biblioteca Random é bem legal, uma biblioteca bem simples e é bem legal de trabalhar com ela. Alguém tem alguma dúvida? É a mesma que a gente viu na aula passada, tá? Beleza. Aí a gente tem essa biblioteca aqui, eu trouxe ela, ela é nova. Na aula passada a gente viu o Time, a gente viu essa biblioteca aqui, ó. E aí eu falei que tinha uma outra que eu costumava usar mais, que é o Datetime, né? Que é uma outra formatação de data e hora. Então eu já trouxe umas outras funções que vêm da Datetime e não da Time, tá? Então aqui para importar ela, a gente importa desse jeito. E aí quais são as funções novas? A gente tem essa função now, que ele retorna o tempo atual, então o momento que a gente está agora, e eu estou atribuindo isso a essa variável agora, ele retorna nesse formato aqui. Certo? A gente tem como formatar o objeto datetime, então a gente tinha aqui, né, a variável agora. Ele tem ano, aí depois mês, aí depois dia, e cada um desses pedaços aqui a gente pode referenciar por uma letra. Então, por exemplo, o dia eu referencio por D, porcentagem D, né? O mês eu referencio por porcentagem M e o ano por porcentagem Y, né? Maiúsculo. Então, quando eu faço isso daqui, estou colocando o primeiro dia, aí uma barra, aí depois o mês, aí depois o ano, certo? E aí, na hora dele imprimir, ele vai imprimir nesse formato que eu coloquei ali em cima. Então, esse strf time é tipo uma string formatada de tempo, certo? Então, ele vai formatar aquele objeto de tempo do datetime, certo? E aí aqui a mesma coisa, né? Hora, minuto e segundo. Então, quando eu coloco essa letra, ele já entende que tem que vir aqui dentro desse objeto datetime e separar cada pedaço da minha variável, tá bom? João, para se referenciar os elementos, você faz igualzinho na lista, tá? Então, se você está na posição I e você quer se referenciar ao anterior, você usa o menos I. O I menos 1. Tá bom? Mas na string não só tem valores em string? Como que eu faria isso, então? Isso, mas você pode usar por exemplo, ó, vamos criar uma string aqui.
E aí eu vou definir o i como 2. Não, como 1. O i vai ser 1, certo? E aí se eu fizer isso aqui, ó, string i, ele vai me retornar o m, certo? Porque o a está na posição 0 e o m está na posição 1. Se eu faço i menos 1, ele me retorna a posição 0, que é o a. Certo? Fala, João. Então, para eu achar um elemento, por exemplo, eu posso, para saber onde é que ele está no momento, eu posso usar um ponto find? Pode. Só se atentar, porque o find vai te retornar a primeira ocorrência, né? Então, se eu pesquisar um find A aqui, se eu fizer assim, ó, find, vou colocar amarelo lá. Então, eu tenho o A minúsculo aqui e o A minúsculo aqui. Se eu colocar um find A, ele vai me retornar a posição 2. Tem que deixar em string. Fiz errado aqui. Ele vai me retornar a posição 2, mesmo tendo um outro A aqui na frente, porque ele retorna a primeira ocorrência, tá bom? Então, Certo. tomar cuidado com isso. Beleza, então outro método de datetime aqui. A gente pode extrair as informações. Então, se eu quiser extrair só o ano, eu posso colocar o nome da minha variável, ponto, year. E aí ele me retorna o ano. Dentro desse objeto aqui, certo? Ou dentro desse objeto aqui. Tá bom? E aí eu posso usar esse ano como uma variável separada. Ele vai assumir 2024, né? Que é a data de hoje. Professora, ele só apresenta os horários e no Estados Unidos, é? Tem que trocar também. Ele tem um método de trocar fuso horário, sim. É que eu não lembro agora qual que é, deixa eu ver. Por exemplo, é meio complicado. Se eu quiser, sei lá, criar um relógio, algo do tipo, e usar o horário de outro país. Sim. Deixa eu ver aqui como funciona. Boa aqui, ó. A gente usa esse método aqui, ó. Então, eu estava usando a variável agora, aí eu coloco o S time zone. E aí, dentro do parênteses, eu tenho que colocar o fuso horário que eu quero que ele considere, certo? Deixa eu ver como que é o fuso horário de Brasília. Você teria que importar uma biblioteca de fuso horários também. Aí a gente pode fazer daqui a pouco, mas como eu não quero atrasar muito a aula, queria passar já para os projetos, eu vou colocar os projetos na tela, depois a gente troca o time zone, tá bom? Ah, boa, Sofia. É isso. Tá no horário de Greenwich, né? Beleza. Então, gente, alguém tem alguma outra dúvida sobre... Vamos fazer esse do fuso horário, vai? Deixa eu ver como é que faz aqui. Eu acho que tem um método também de fazer um delta de tempo. Ó, a gente tem a função time delta. Então, vou fazer assim, ó. Então, date time. Isso aqui não é super importante, tá? Não é matéria da prova, não. Então, eu estou importando isso daqui, essa parte aqui, essa biblioteca, ela vai fazer o delta tempo. Então, deixa eu ver como é que usa.
Então, ele está me dando... A Sofia disse aqui que a gente está usando o horário de Greenwich, né? Que é esse 2024, que está me dando 6 da tarde. Beleza. Então, para eu vir para São Paulo, para Brasília, eu teria que usar um delta tempo de -3, certo? Vamos ver se isso vai dar certo. -3 horas, né? Não deu certo. Eu vou ter que pesquisar como é que usa isso aí. Eu não lembro, não. Fala, Cauã. Professor, eu tive um problema com a internet e acabei atrasando. Eu queria saber se essa aula é de conteúdo novo ou é revisão para a prova. Ou vai ter algum tipo de revisão? Boa. Até agora a gente está fazendo só revisão da aula passada, tá bom? A gente viu um pouquinho de dicionário e as bibliotecas da aula passada. Tranquilo, valeu. Eu trouxe essa outra biblioteca aqui, que é o DateTime, que ele faz umas coisas muito parecidas com o Time que a gente viu na aula passada, mas num formato diferente. Aí o pessoal me perguntou sobre a questão de fuso horário, só que eu não tinha me preparado para isso, não. Aí eu estou pesquisando aqui em tempo real como é que faz. Entendi, obrigado. Boa, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os projetos aqui para a gente ir trabalhando neles, e aí eu pesquiso essa questão do fuso horário, tá bom? Projetos. Aí, pessoal, o que eu ia propor para vocês? A gente tem alguns projetos aqui, ideias para a gente ir treinando nessa aula. Eu acho que não dá tempo de todo mundo fazer todos, tá bom? Mas eu acho que seria legal, pelo menos cada um fazer um deles. E aí vocês escolhem qual vocês querem fazer, tá? E são projetos que demandam um pouquinho mais, que demoram um pouquinho mais para serem feitos, mas vocês vão passar por vários aprendizados que a gente teve ao longo do curso. Eu acho que é uma atividade legal para revisão, tá bom? Essa primeira questão do estoque de armazéns parece muito com a quarta questão da lista. Parece, né? Então, esse daqui parece um pouco com a quarta questão da lista, mesmo da lista 5. Ele é um pouco mais simples. Tem esse daqui que a gente vai precisar usar a biblioteca random, que a gente viu na aula passada e agora. Tem o jogo da forca, que ele exige um pouco mais de criatividade. Opa, eu não terminei de escrever o jogo da forca, então eu vou passar aqui para baixo. E tem o de eleições do NES, que é um exercício que apareceu... Ai, meu mouse tá esquisito. De eleições do NES, que é um exercício que apareceu na lista 4, eu acho. Pouca gente fez. Aí eu coloquei aqui pra gente fazer junto, tá bom? Então tem eleições do NES, tem o jogo da forca, que eu vou terminar de escrever. O de adivinhar um número, que é um exercíciozinho bem clássico. E o do estoque dos armazéns, que é um pouco mais simples, que você pode usar dicionário, por exemplo. Tá bom? É a biblioteca Randall que tem o choice, né? Isso, biblioteca random. Você usa random.choice e aí entre parênteses ali você pode colocar nada ou você pode colocar um número ali. Posso tentar fazer o das eleições, professor? Pode. Esse das eleições é igualzinho o da lista, tá bom? Eu recomendo que se você já fez na lista, escolha outro para fazer para treinar. Vou fazer o da forca. Boa. Vou terminar de escrever o da forca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês um link de um outro notebook que tem todos esses exercícios. Aí vocês podem acessar e escolher qual vocês querem fazer, tá? Aí vocês copiam no notebook de vocês. Mas hoje é para ser uma aula mais livre mesmo. Daqui até as 6 a gente vai ficar fazendo exercício. Esse da eleição não já foi feito? Já. O das eleições eu coloquei na lista 4. Ele era um desafio opcional. Tá bom? Tem gente que fez, tem gente que não fez. Não valia nota. Era só para treinar mesmo. Daí eu coloquei aqui porque eu achei que é um exercício legal. Certo? No jogo da forca, eu tenho uma quantidade mínima de palavras ou quantas palavras eu quiser? Quando você quiser. Beleza. Aí é o seguinte, gente. Vamos fazendo até as 4h15. Aí a gente, sei lá, se alguém tiver dúvida, pode ir falando também. A gente vai tirando dúvida enquanto vocês estão fazendo. E não tem muito conteúdo hoje não, tá? Mas esses exercícios mesmo e a oportunidade de tirar dúvida.
Aí, antes de vocês fazerem, de fato, só para passar aqui sobre o conteúdo da prova, que eu falei da outra vez, mas não ficou gravado. Qual vai ser o conteúdo da prova? Vai ser uma questão, ou, na verdade, é uma questão, só que quebrada em pequenos desafios dentro delas. A gente vai avaliar bom uso das variáveis de todos os tipos. Então, se vocês estão entendendo como que as variáveis funcionam, como que declara as variáveis e acessa, estruturas condicionais, if, else, elif, e tudo que envolve elas, então ali a condicional que você coloca, a indentação, tudo isso. Estrutura de repetição também, mesma coisa, então se vocês estão usando a lógica certa, se vocês estão usando as comparações certas entre as variáveis, atualizando a variável, utilizando, né, um item identável dentro do for. Lógica do programa, então, se vocês estão construindo uma lógica que funciona, ou se, por exemplo, naquele exercício de triângulo que a gente passou um tempo atrás, numa atividade, antes de verificar qual tipo de triângulo que ele era, você tinha que verificar se ele era um triângulo, né? Então, isso também perderia ponto ao longo da prova, porque você precisa ter uma lógica que funciona. E a organização, isso aqui é a colher de chá, tá bom? Porque a organização é deixar o código todo comentado e legível, tá bom? Na segunda prova, não vou mais avaliar a organização, tá bom? Só vai perder ponto. Não vai ganhar ponto para organização. Tá? Porque esse aqui, ele é uma premissa. Matheus, a gente avalia por conceito no NES, né? Então, a gente não vai ter uma nota específica para cada um corte, né? Tipo, tem que tirar 7 para passar. A gente vai avaliar por conceito. Então, a gente vai considerar a lista, vai considerar a participação, vai considerar a prova, enfim, tudo isso. E aí, o conceito é A, B, C ou D. E aí, D reprova com certeza. C, você tem que compensar de alguma forma a sua nota. B e A passa. Professora, agora, enquanto eu estou fazendo o código, eu monto primeiro a estrutura de um código e vou adaptando ele até chegar no resultado que a questão está pedindo. E deixo para comentar o código já no final de tudo. Agora, para mandar para a senhora, no meio do processo, sem o código está pronto, eu preciso comentar ele, eu posso mandar só ele do jeito que está aqui, para a senhora ali dando uma olhada? Não, se você quiser que eu olhe sem comentário também, como você está aqui, se eu tiver dúvida, eu vou te perguntar, entendeu? Professora, Obrigado. qual é o método que usa para contar o número de elementos de uma string? Len. Ele Também? Pensava que era só para lista ele. Não, ele serve para string também. Ah, coisa boa. Alguém tinha perguntado, eu acho que tinha sido o Iago que tinha perguntado sobre o fuso horário. Parece que é assim, você tem que imprimir tem que importar o time delta e o time zone. Aí você vai fazer um delta de tempo, né? Nas suas horas de -3, porque a gente está no fuso horário -3. E aí você usa o time zone para transformar isso numa outra zona, num outro fuso horário, certo? E aí, quando eu for pedir o tempo agora, aqui dentro, se eu deixar em branco, ele vai me dar o Greenwich. Aqui, se eu colocar o fuso horário na cara, ele te dá no horário certo. Então, agora ele deu aqui o horário que a gente está, né? Então, 4:03. Certo? Descobri agora, eu também não sabia como fazer, né? O while, ele quebra quando você encontra um break dentro do seu código. Então, por exemplo, vou fazer aqui. Então, eu vou ter um while. Por exemplo, while true. Isso aqui vai ser sempre verdade, né? Então, oh meu Deus. Peraí. While true. E aí, meu Deus, de novo. Aqui. E aí, eu vou querer printar alguma coisa, por exemplo.
Isso daqui é um loop infinito, porque ele sempre vai printar, porque vai ser sempre verdade a minha condição. A não ser que dentro do meu código eu coloque um if, aí eu coloco alguma condição aqui, não sei qual condição que você vai querer colocar, e se essa condição for satisfeita, eu dou um break. E aí quando eu der o break, ele sai do while. Certo? Eu tava fazendo aqui, daí eu coloquei para que a variável ela fosse falsa por while funcionar. Daí ele quebraria se ela fosse verdadeira ou eu precisaria colocar tipo um break para parar. Boa. Enquanto a variável for falsa, ele vai rodar o while, é isso? Eu coloquei dentro de um else para funcionar. Tá, eu acho que é melhor você fazer ele direto por true, porque se você coloca falso aqui, ele não vai nem imprimir. Quer ver, ó? Vou fazer assim, ó. Que ele sempre uma vez. Se eu coloco falso aqui, ele nem entra no while. Viu? Ele nem imprimiu, porque ele não entra. Fala, Cauã. Professora, eu posso mostrar o meu? Ou eu fico resolvendo os exercícios? Boa, vamos fazer o seguinte, para a gente não quebrar a concentração de quem está trabalhando no exercício, vamos deixar para a gente corrigir todos mais pro finalzinho. Tranquilão, tranquilão. Certo? Valeu, professor. Mas aí se quiser ir fazendo algum outro, não sei se você fez o da forca, mas o da forca é bem legal. É o que a Almir tá fazendo, não é o último? Isso, eu coloquei agora há pouco ali. Dá uma olhada, obrigado. Fala, Gustavo. Professora, poderia mostrar aí na tela de novo aquele do acerte o número? Obrigado. Ô, Gustavo, vou te mandar o link aqui também do notebook que eu coloquei com todos os exercícios, tá bom? Aí você pode acessar todos se você quiser. Como que para de rodar um while infinito? Um loop infinito. Quando você roda uma célula, você clica aqui, né? Ou você dá um shift enter ou você clica aqui. Para parar é a mesma coisa, tá? Você pode só clicar aqui que para. Aí o Juan perguntou se tem problema a pessoa votar em um outro número. Não, aí você só fala que esse número é inválido e pergunta de novo. Ou você pode não usar só. Depende do que você quiser. Maria Rita, você conferiu se você está atualizando a sua variável? Então, duas coisas, né? Se a sua variável está sendo atualizada fora dos ifs, e se ela está sendo atualizada dentro dos ifs, você conferir se tem alguma chance do seu if todos serem falsos. Porque se todos forem falsos, se você não estiver usando um else no final, a sua variável nunca vai ser atualizada. E aí vai virar um loop infinito. Você quer mandar aqui o código? Mas, ó, por exemplo, você faz um while. Não sei se você está fazendo desse jeito, tá? Então, por exemplo, while true. Aí, por exemplo, if i maior que 2. Aí eu dou um break. If i maior que 5. Aí eu dou um break também. E if i menor que 0, também dá um break. Nesse caso, se o meu i originalmente valer, sei lá, igual a 1, ele nunca vai sair desse loop. Porque o i não é maior que 2, não é maior que 5 e não é menor que 0. Então ele nunca vai ter a chance de dar o break. E ele sempre vai ficar no loop infinito. Juan, confere se está como string. Porque ele vai receber como string. Se você não transformar ele para int, ele vai entender que o 6 int é diferente de 6 string, tá bom? Eu vou entrar pelo celular. Eita.
Pronto. Porque vai ficar melhor para me explicar, porque eu não olho certo digitando. E o computador travou para piorar, porque eu não quero sair do loop infinito nem por nada dessa vida. Já até recarreguei a página e a página ficou só preta. Enfim. Eu coloquei a função lá do while e coloquei 3 condições. Até aí, ok. E aí, eu não coloquei nenhum else, porque pelo menos nos códigos anteriores, eu não colocava, e é como se fosse, tipo assim, o último caso, como se fosse um erro. E aí, eu só colocava o print no final. Só que por algum motivo, e as condições é tipo maior, menor e igual. Ou seja, tem que se encaixar alguma delas. Não tem como ser, tipo, falso nas 3. Que eu saiba, não. Só que aí o bicho não sai do loop infinito nem pelo diacho. Tipo, aqui, por exemplo, você tem que conferir se você está usando o mesmo número, né? Maior, menor ou igual. Se estiver usando o mesmo número, é para ele funcionar. Outra coisa que pode estar acontecendo é você estar recebendo uma string. Então, por exemplo, aqui, ó, colocar o i igual a 1, só que esse 1 aqui é uma string. Então, ele nunca vai conseguir comparar aqui dentro. Ele vai dar falso, vai dar falso, vai dar falso. Então, aí ele não vai dar certo mesmo. Ele sempre vai dar falso em todos os ifs e vai continuar rodando. Eu acho que é sempre bom, para evitar loop infinito, a gente colocar um else aqui. E aí o else vai exibir uma mensagem de erro. Então, por exemplo, print. Por exemplo. Aí, se todos os outros derem erro, aí sempre usar não só o if, né, mas o elif, por exemplo. E aí, se todos esses outros derem erro, ele entra no else. Aí, outra coisa, se a gente usa o if sem o elif, se a gente usa só o if, e a gente coloca uma, sei lá, por exemplo, coloca o i igual a 2 nesse exemplo aqui. Então, ele vai entrar aqui. O i é maior que 2? Não. O i é menor que 3? Sim. Então, ele vai entrar aqui dentro. Aqui no caso está break, mas ele vai entrar aqui dentro e executar. O i é igual a 2, ele também vai entrar aqui dentro, porque você está usando 3 ifs e não o elif. Se você usa o elif, a hora que ele encontrar alguma condição verdadeira, ele já ignora o resto do texto do código imediatamente. Então, ele vai ignorar esses outros 2. Ele só vai entrar aqui dentro. Certo? Então, tem que conferir se sua lógica de if e else está fazendo sentido também. E eu acho que no caso do Juan também é a mesma coisa. Se tiver desse jeito aqui, é uma string, tá? E não é um int. Aí ele não vai entender mesmo. Professor, o meu código Esqueci o nome do jogo agora. Ele ficou um pouquinho grande. Se eu não comentar e deixar para comentar falando, tem algum problema? Assim, na aula não tem. É sempre bom ir comentando para você já ir acostumando. Mas na prova vai perder ponto, tá bom? Porque senão eu perco muito tempo, aqui ele ficou realmente bem grande. Tá bom. Na aula pode deixar assim mesmo. Assim, os comentários também fazem parte do código, mas como eu vou te perguntar e você vai ter que responder, tá tudo bem. Ô, professor, quando eu tava fazendo o código do jogo da sorte lá, o meu deu um problema e eu não sei por quê. Tipo, eu do nada deu um número que era menor que 21 e maior que 20, sendo que eu usei o randint. Daí, eu queria saber qual é o problema no meu código. Como que você fez o seu randint? Eu coloquei random.randit, parênteses 0,50. Boa. E ele tá dando um número que é menor que 21 e maior que 20? Se a senhora quiser, o código tá aí no chat. Quer ver? O código tá no chat. Ah, tá. Boa. Eu acho que foi o mesmo erro que eu acabei caindo. Você colocou o if do jogador ter acertado antes do loop de ficar pedindo. Tenta colocar esse loop fora da função else e o if do jogador ter acertado depois, lá no final. Ah, tá. Eu sei o que aconteceu, Paulo. O randint, cada vez que ele rodar, ele vai te dar um número diferente. Então, aqui, ó. Vou tirar isso aqui, tá, gente? Cada vez que você rodar o randint, ele vai te dar um número diferente. Eu não importei o random, peraí.
Ó, ele deu 14, aí você roda de novo, ele dá 48. O que você está fazendo aqui, nessa linha aqui, ó. Você está criando um randint, certo? Aí depois você está recebendo o número do usuário e criando outro randint. Esse randint aqui de cima vai ser diferente desse daqui, porque ele vai dar outro número aleatório. Então o que você tinha que fazer era, sei lá, colocar esse randint numa variável, por exemplo, i, ou vamos colocar uma variável boa, né? Número premiado. Por exemplo. Aí aqui embaixo você não coloca randint, você coloca a variável. Certo? Porque senão aqui embaixo ele vai gerar um número diferente daqui de cima. Mas o tipo, quando eu coloquei, eu vi isso na primeira vez que eu fui fazer o código. Daí eu coloquei tipo o loop na parte de baixo, porque eu acabei colocando em cima e tava mudando. Daí eu fiz com que o loop tivesse embaixo sem o randint. Daí toda vez que gira o número, só vai falar. Putz, eu não sei explicar isso aqui. Eu acho que. Não, então, eu acho que o que deve ter acontecido? Ele deve ter entrado no. Ele deve ter gerado um randint, por exemplo, 23. Aí ele vai falar, é maior do que 20, que foi o número que você chutou. Aí você vai chutar 21. E ele gerou outro número, sei lá, 18, e ele vai falar, é menor do que 20, entendeu? Eu acho que se você trocar pela variável, todo lugar que tá randint, né, aqui para baixo do seu código, você trocar pela variável, ele vai dar certo, porque daí ele vai continuar sempre com o mesmo número. Entendeu? Ele só vai escolher um número aleatório no começo. Por exemplo, eu vou te falar, ó, adivinha o número que eu tô pensando. Eu não posso mudar o número que eu pensei, senão as dicas não valem, entendeu? Paulo, o número que você escolhe na segunda de adivinhar o número é na sua mente mesmo. Não precisa colocar input em lugar nenhum, tá? Professora, Oi. dá pra me ouvir bem? Ou eu puxo o microfone mais pra perto? Dá pra ouvir. Fazendo esse exercício 2 aqui, de que o usuário que tem um número ali do computador tenta adivinhar, eu fiquei preso em um padrão aqui que acaba me prejudicando. Então, eu resolvi limitar o número de jogadas que o computador vai ter, e provavelmente o meu código mesmo assim vai ficar bem grande. Não sei se tem algum jeito mais simples de fazer, mas esse é o único jeito que eu estou conseguindo pensar fazer. Não faz mal se o seu código ficar muito grande. Se ele estiver funcionando, tá tudo bem. Depois você pode tentar juntar alguma parte, mas se ele estiver funcionando, tá tudo certo. Aconteceu a mesma coisa com o meu código. Ele ficou tão grande que não cabe no chat do Meet. Tem problema se eu tiver pulado direto pro jogo da forca, que eu achei mais legal desse que a senhora mostrou. Você pode escolher o que você quer fazer, tá? Não precisa ficar fazendo em ordem, não. Ô, professora. Professora, a senhora pode Podia ver escolher? Podia escolher, gente. Vocês escolhiam qual vocês iam Meu fazer. Deus do céu, eu já tinha feito um. Ai, meu Deus. Quem que ia perguntar mais? Professora, por que tá dando loop aqui no meu? Professora. Oi, fala, Maria Rita. O meu é praticamente o mesmo problema. O loop não quebra e o computador sempre escolhe o número 22. O computador sempre escolhe o 22? Sim, e no final ele fala que 22 é menor que 22. Pode tentar. Não sei por quê. Eu vou olhar seu código aqui. Ô, Max, Professora. o que você estava perguntando? Só deixa o Max te perguntando alguma coisa, eu esqueci. É o mesmo problema dela, só que só fica no looping mesmo, não fica no mesmo número, não. Ah, entendi. Eu vou olhar aqui. O que você ia falar? Quem que ia perguntar mesmo? É o Cauã, né? Era eu. Ô, professora, como é que eu poderia fazer para... Tipo, eu tenho uma frase
E aí eu quero trocar determinados caracteres por uma outra letra. Tem um comando que eu posso fazer isso? Replace, não? O microfone tá deixando bem. É o replace. Aí Tranquilo, você dá obrigado. o qual você quer trocar e o qual não. Beleza. Certo. Quando você, vamos dizer que você entrou aqui e o número premiado era 10. E aí você chutou 9. Aí ele vai entrar aqui e vai falar: seu número é menor do que o número premiado. Aí na outra vez que você entrou, você chutou 11. Aí ele vai dar isso aqui: seu número é maior que o número premiado. Aí você vai falar: pô, então eu sei, então é 10. Aí você vai chutar 10 e não vai acontecer nada, porque ele não tem uma opção de igual, entendeu? Então ele vai ficar no loop infinito nesse caso. Pode falar, Marita. Não sei se você tá falando alguma coisa e ficou mutado. Ô, professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Quando você pede para o Random Hangit ele rodar, ele vai rodando vários números, certo? Daí ele acaba repetindo, às vezes, o mesmo número. Daí eu tenho uma pergunta. Tem como, tipo, eliminar isso? Eliminar as possibilidades que já foram? Eu não conheço nenhum método para isso, mas o que você pode fazer é, sempre que rodar o Rendit, você guarda o resultado dele numa lista. E aí, a próxima vez que rodar, além dele rodar, ele confere se o número está na lista. Aí, se o número tiver, ele roda de novo até achar um que não tá, por exemplo. Obrigado. Ô, professora, dá para reexplicar essa explicação da Maria que estava errado? O que estava dando looping, que talvez funcione no meu também. Boa, então beleza, ó, vou só separar aqui para ficar mais claro. Então, ó, eu descobri que dá para desenhar na tela. Vocês veem o risco que eu tô fazendo, né? Boa. Essa é novidade também, não sabia. Então, ó, ele tá... aqui ele tá recebendo um número, certo? Aqui. Então, ele recebe um número de 1 a 100. Esse vai ser o primeiro chute. Vamos dizer que o número premiado aqui, ele vai escolher de 1 a 100 e ele escolheu 20, certo? Então, meu número premiado é 20. E eu chutei 10. Não, digamos que eu chutei 19, só para ficar fácil. Então, ele vai vir aqui e vai conferir. 19 é menor do que o número premiado? Sim, né? Porque o número premiado é 20. E ele vai falar, sinto muito, mas seu número é menor do que o que eu escolhi, que é 20. Então, ele vai voltar aqui em cima, no while, que ainda é true. Aí eu vou chutar, em vez de chutar aqui embaixo, né? Em vez de chutar 19 de novo, eu vou chutar 21, que eu chutei um pouquinho mais para cima. Aí na próxima vez que ele estiver passando, ele vai entrar aqui, ó. 21 é maior do que o número premiado, né? E aí, como eu já chutei 19, que é menor, e eu já chutei 21, que é maior, eu vou chutar agora 20. E 20 é o número premiado. Teoricamente, eu vou acertar, certo? Então, eu chutei 20. O meu número é menor que o número premiado? Não. O meu número é maior do que o número premiado? Também não. Então, ele vai voltar aqui para cima. Ele não vai fazer nada, porque ele não entra em nenhum desses dois. Então, aqui eu teria que ter uma opção de acertar, certo? Ali tá um pouco errado, não sei se foi por conta que eu coloquei no chat, mas ali era pra estar indentado esse num e esse elif, esse else. Era pra estar um pouco mais em cima. Tem um jeito de consertar isso, na verdade. É só ela, em vez de colocar o while true, ela coloca enquanto while o número não for diferente do número premiado. E coloca esse print, parabéns, o número premiado é tal, ela coloca fora, como IF. Entendi. Pode ser também.
fica legal desse jeito também. Sobre o número tá sempre dando o número 20, aí eu não sei por que não. Era por isso aqui tá funcionando. Vamos ver. Aqui ele acho que tá funcionando. Pode ser. Não sei. Eu realmente não sei. Devia estar funcionando mesmo. Pode falar dúvida específica também, Marilena. Eu não tô corrigindo os códigos, tá, pessoal? Depois eu posso corrigir e dar um retorno para vocês, mas agora, na hora, eu não tô corrigindo, não. Porque são muitos códigos. Aí, depois, no finalzinho da aula, quando for umas 5h30, quem tiver conseguido fazer, me devolve, que daí eu posto esse notebook também com algumas opções de resolução. Eu vou mandar o que eu achei do seu no chat, no seu WhatsApp, tá bom, amor? Que acho que foi o Iago, se não me engano, que sugeriu. Só que agora ele só escolhe o 23. Não sei, então. Deixa eu ver. Mas você mexeu nessa parte aqui de cima, nesse rendinte? Então, o número premiado, ele não vai mudar mesmo, ele deveria ser 23, a não ser que você rode a célula de novo. É isso mesmo? Pode repetir, não faz mal. Então, por exemplo, o computador vai escolher um número aqui em cima. Ele vai escolher, sei lá, sorteou o 23. Ele não deve mudar enquanto passa por aqui por baixo, né? O que muda é o seu chute só. É isso mesmo, né? Aí, se você der um outro Shift Enter, ou se você clicar de novo nessa setinha aqui, aí ele sortearia um outro número, tá? Opa, aqui tá faltando. Acho que eu apaguei sem querer. Mas acho que o seu código tá funcionando. Aí, ó. Funcionou, aparentemente. Fala, Malena. Professora, o que seria exatamente o voto em branco? É igual ao voto nulo? O voto em branco, como ele funciona na porcentagem, né? Quem vota em branco doa seus votos para o candidato mais votado. Obrigada. Fala, João. Então, o voto em branco, nesse caso, ele não mudaria nada no resultado da eleição, nesse caso, né? Por conta que a pessoa que já está com mais votos ia ficar com mais votos ainda. Isso, exato. Tem que pensar nisso do voto em branco também, Sofia. Mas isso não complica tanto. Fala, Max. Qual o loop? Por que tá dando loop aqui no meu? Não tô entendendo. Manda aí, qual que é o seu? Você mandou já, né? Vamos ver, eu vou apagar esses aqui. Porque você não tá dando break. Aqui você está só conferindo, né? Então, por exemplo, eu vou chutar um número aqui em cima. Vamos dizer que o número premiado é 20 e eu chutei 18. Ele vai vir aqui, 18 é maior que... Quer dizer, aqui, o número premiado é maior que o meu, ou o número premiado é menor que o meu, ou o número premiado é igual ao meu. Independente do que acontecer, no caso ele vai dar aqui, né? O número premiado é maior que o meu. Ele vai pegar um número novo e ele não está atribuindo a nada, tá vendo? Ele teria que
aqui ele teria que fazer o i ser igual a isso. Porque daí quando o i voltar aqui em cima, ele não vai mais estar valendo... Desculpa, ele teria que fazer o chute ser atualizado. O que está acontecendo aqui é que seu chute ele está sempre pegando o valor que você chutou inicialmente. Mas cada vez que você pergunta ao usuário, ele tem que atualizar a variável chute, né? Então, acho que o que você tem que fazer aqui é pegar essa variável, colocar aqui assim. Eu acho que não precisa desse print aqui, tá? Acho que não precisa do print e depois você vai ter que tomar cuidado porque o resultado do seu input é uma string e você está comparando ele com um número. Então isso pode dar erro também. Fala, Maria Helena. Prof, posso te mandar meu código no WhatsApp para você entender minha dúvida depois? Aham. Professora, Fala, Mir. as questões da prova vão ser mais ou menos no nível dessa atividade de hoje ou vão ser mais complicadas? Depende do ponto de vista. Vai ser o mesmo conteúdo. Tudo que a gente está usando nessa atividade de hoje, vocês vão usar na prova. Então, menos o número aleatório, né? Isso aqui não cai na prova, não. Isso aqui é coisa nova da próxima prova. Então, todas as coisas. Isso de colocar variável, a outra parte que a gente estava fazendo de if, else também cai. Só que vai ser uma questão só, e essa questão vai estar quebrada em 4, provavelmente. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Cada parte tem um desafiozinho. Professora, eu fui ler o enunciado do jogo da forca e o meu tá incompleto. O que é para fazer no jogo da forca? Vou colocar aqui. Tenta dar um F5, que talvez não tenha atualizado para você. Então, ele vai pedir para você escolher uma letra. Aí, se você acertar, ele vai aparecer assim, ó, você acertou e a letra aqui, faz de conta que o usuário chutou a letra A, né? A letra A está na palavra. Aí, ele imprime a palavra desse jeitinho e pede para você escolher outra letra. E se ele errar, ele vai falar que a letra E, por exemplo, não está na palavra. Aí, imprime a palavra assim. Aí, ele vai imprimindo a palavra até que seja completa, entendeu? Fala, Vang. Professora, como o código está muito grande, a gente manda o WhatsApp da senhora, né? Pode ser. Mas esse código aqui, se você mandar ele não tá, a gente vai mandar só um pouquinho. Mas pode mandar no meu WhatsApp que daí eu retorno para vocês. Tá certo, obrigada. Professora, como é que faz para adicionar uma letra em um string mesmo? É com a vírgula, não é? Adicionar uma letra? Isso, em um string. Tipo, sabe, ela para banana. Tá banana, mas tem o último A, banana. Eu quero adicionar o A. Um exemplo aleatório. Aí você pode fazer soma de string mesmo, concatenação. Com mais ou com uma vírgula, nesse caso? Mais. Okay, você faz banan mais A. Só que os dois têm que estar entre aspas, tá? Fala, Maria Helena. Tô vendo seu código aqui, tá? Tá, então assim, eu botei aquele clear, que é pra, tipo, eu não vou saber explicar, limpar ou, tipo, ocultar, né, o que tava anteriormente. Só que, assim, ali, eu queria que esse clear funcionasse no final do código. Peraí, tem um helicóptero aqui. Deu. Eu queria que o clear, ele funcionasse no final, depois que a pessoa, tipo, falasse, você quer continuar no programa? Sim ou não? Daí, se ela botasse sim, ia limpar isso que tá aparecendo e ia voltar pro menu. Só que daí, o clear, ele não quer funcionar ali. Tipo, o break não deixa. E daí eu coloco e o break, tipo, ele não funciona de jeito nenhum. Depois, se eu coloco clear, então, tipo, é o clear ou o break. E eu não gosto disso, eu quero os dois. Boa, eu vou colar o seu código num outro notebook aqui para tentar entender o que tá acontecendo, tá? E daí também, tipo, calma aí que eu confundi.
Ah, e daí se eu coloco a opção 4, né, que é o de sair, ele ainda mostra a mensagem se eu quero continuar no programa. Daí, tipo, eu não sei se tem como fazer, tipo, se eu escolher a opção 4 não mostrar aquela mensagem, mas daí acho que ia complicar demais já. Entendi. Peraí, deixa eu ver. Professora, meu código tá uma bagunça. Acho que vou surtar. Coloca o comentário nele que ele organiza. Quebra ele em várias partes, assim, que ele fica organizado. Professora, como é que eu quebro algo que já tá destruído? Tá só o pó. Como? Como é que eu quebro algo que já tá destruído, só o pó? Coloca o comentário na frente do código. Não precisa ser só em cima de título, coloca na frente também. Vamos ver, ó. Eu acho, Maria Rita, que se eu... Tá, entendi o que você quer dizer. É na opção 4 que dá problema, né? É, tipo, no segundo problema, né? Porque tem 2 problemas. Porque, tipo, se colocar a opção 4, ele vai, tipo, que é o sair, né? Ele vai continuar mostrando a opção se eu quero continuar no programa, mas eu não, se eu tô botando a opção 4 que eu quero sair, então não quero continuar no programa. Ah, você pode... Mas isso daí não é, né, o demais. O que tava me incomodando mesmo era o break e o clear. Por que o break e o clear? Quando eu dou aqui, por exemplo, um N depois do sair... Ah, entendi. Tem que dar um outro clear dentro do seu if continuar upper, sabe? Dentro? Antes do print? Eu acho que você tem que dar um outro clear. Isso. A única vez que eu coloquei o clear foi lá em cima. Uhum. Daí, pra dar uma organizada, né? Daí ali eu não sei onde colocar. Eu acho que é só uma questão de o que aparece primeiro. Essa opção 4, você pode... Se ele já colocou o saindo, eu acho que você não precisa ver de novo se ele quer sair, entendeu? Porque ele vai voltar e imprimir o menu inteiro. E aí o clear já vale para todos. Fala, Vang. Professora, eu mandei o meu código no WhatsApp da senhora. A senhora tem como dar uma olhada? Vou olhar assim, pode deixar. Fala, Vang. Professora, o que eu posso melhorar no meu código que eu enviei para a senhora? Eu acho que você pode pensar em fazer comentários mais. Eu vi que você fez alguns, mas deixar claro o que cada parte do seu código está fazendo e talvez pensar em como deixar o print mais espaçado, colocar umas quebras de linha ou algumas linhas mesmo. Pode ser. Mas está funcionando muito bem em relação à lógica, tá bom? Tá certo, obrigada, professora. Fala, Maria Helena. Senhora, descobri uma coisa. Se eu colocar o clear antes do print, ele vai funcionar pro saindo. Isso é meio óbvio, né? Mas ele funcionou pro saindo. Agora, pro que eu queria que ele funcionasse, ele não funcionou. Você queria que ele funcionasse para qual? Eu queria que, tipo assim, o clear funcionasse para quando mostrasse o menu de novo, sumisse com a opção você quer continuar no programa. Mas aí você tem que colocar ele depois de você quer continuar no programa, né? Deixa eu tentar aqui.
Pessoal, é o seguinte, como vocês ainda estão fazendo, quem conseguir terminar, manda para mim no meu WhatsApp, por favor, o código. Eu vou colocar todos nessa aula 9 aqui, ó, que é o notebook que eu estou usando para essa aula, tá bom? Onde tem os exercícios. E aí eu coloco a solução de todo mundo que me mandar. E aí vocês podem consultar como é que outra pessoa fez o mesmo exercício que vocês, tá bom? E aí hoje era para fazer 1 ou 2 exercícios só, quem conseguisse. Mas se vocês quiserem estudar para a prova a partir dessa lista, é um bom estudo. A prova não vai ser exatamente assim. Não vai ter tantos exercícios longos. Todos os exercícios que eu sugeri aqui são bem longos. Acho que só do dicionário que dá para fazer um pouquinho mais rápido. Mas vai ter um exercício só. Vai ser um pouquinho menos complexo. Mas vai ser quebrado em 4 desafios, tá bom? E todos eles vão ter mais ou menos essa carinha aqui, ó. Não vai ser exatamente assim, vai ser parecido com esse de eleições do NES, no sentido de mostrar essa parte aqui, ó. O jeito que eu quero que saia a resposta do computador e o jeito que eu quero que ele receba o input do usuário, certo? Então, vai ter lá na sua prova um enunciado geral para o exercício, aí vai ter item A, quero que apareça isso aqui. Aí, item B, quero que apareça uma outra coisa parecida com essa, entendeu? Tá muito parecido também com aquele exercício 4 da atividade 5, tá? Então, ele dá instruções certinhos do que quer que apareça para o usuário, do que quer que o usuário retorne. De qualquer forma, essa lista de exercícios que eu passei hoje, não precisava fazer ela inteira agora, tá? Tá realmente muito longo. Para fazer em 2 horinhas, tá muito longo, não dá tempo mesmo. Mas fazer ela ao longo da semana pode te ajudar a se preparar, a entender por que uma coisa dá erro, onde que tá falhando, qual que é a parte que tá sendo boa. E aí vão conversando, vão fazendo listas anteriores também, tá bom? Se tiver alguma dúvida ao longo da semana também, me chama, antes de sexta, tá? Professora, eu descobri que o meu código tava dando tanto erro por causa do Colab. O Colab decidiu implicar com a minha cara e não queria mais funcionar. Ele estava dizendo que tudo estava dando erro, mas não... Professora, vou matar alguém, professora. A senhora disse que ia encerrar isso aí, eu criei uma cópia do Colab para o meu drive. Eu só rodei de novo na cópia e funcionou. O ânimo do meu dia é ver o Iago com raiva de programação. Ó, quando acontecer isso, você vem aqui em ambiente de execução e coloca reiniciar sessão. Aí ele limpa a memória e começa do zero, tá bom? Mas Eu acho que o negócio tá funcionando, mas eu também já fiquei com ódio. Já foi. Aí você vai tomar um tempo, vai tomar um ar, bebe uma água, aí volta. Aí quem sabe ele funciona. Às vezes ele vê que você tá nervoso, ele trava mais. E o melhor, ele não tá mais cabendo no Meet. Mas relaxa que na prova você não vai ter tempo pra tomar ar não, tá? Professora, sabe aquela ideia que eu tive de fazer pela aquela lógica das questões da OBMAP? Assim, o código ficou minúsculo, ficou muito paia, e eu praticamente não bati cabeça. Quem tinha que bater cabeça não era nem o computador, era a pessoa, né? Multiplicando por 3, fazendo tudo enquanto. E aí eu vou mesmo ter que ir pro caminho mais longo. Tava tentando encurtar o caminho, mas não deu muito certo, não. Manda aí pra gente. Deu certo? Deu! Só que ficou pequeno pra caramba. Não faz mal. Tem questões, é isso, né? Tem questões que a gente quebra a cabeça para resolver com matemática e coloca em programação e vai rapidinho. Boa. Dá para você fazer isso aqui de um jeito mais interativo. Mas, tipo, não era para ser 5 para dar 1? Então, eu não sei, porque no meio do caminho, para ser sincero, eu perdi a conta. Mas eu vou fazer de novo. Vamos lá, vou pensar em 3. Vamos lá, pensei em 3, hein? Aí deu 9 aqui, aí 10, 8 dá 80, deu 78 então, né? 80 menos 2. Não tem um final, que é dividir por 6. Não sei se você dividir. Tem que dividir por 6. Então,
88 dividido por 6 dá 13, né? Deu certo. Aí, ficou assim, Deus foi do rumo foi. Só que eu achei assim tão curto, assim, tão óbvio, que eu acabei nem gostando. Eu vou tentar fazer de outro jeito. Boa. Mas acho que tá legal, tipo, você pode colocar até mais passos, né? Tipo, você pode colocar um time-lapse. Sabe aquela biblioteca time que a gente aprendeu na última aula? Aquela função sleep, né? A função sleep. Aí você dá uma função sleep ali, tipo, dá um comando, espera 5 segundos para a pessoa pensar, aí dá outro comando. Fica mais interativo. Beleza, pessoal, falta só 10 minutinhos aqui. Como é a última aula, se vocês tiverem alguma pergunta, acho que vale a gente ficar conversando um pouquinho. E quem quiser me mandar o código, aí mandem no WhatsApp, por favor. Eu vou colocar ele nesse notebook aqui e vou postar ele hoje à noite, tá bom? Aí eu vou postar embaixo dos desafios. Aí aqui no finalzinho eu coloquei alguns outros exercícios, alguns que a gente já viu e alguns que são novos. Deixa eu... Meu mouse tá meio esquisito. Mas coloquei alguns exercícios aqui que a gente já viu e alguns que são novos, ó. Então, o adivinho números que já tá ali, então não precisa. O do palíndromo, a gente viu o palíndromo de número e viu o palíndromo de letra, né? De string. Esse palíndromo aqui, ele tava nos... Meu mouse tá todo esquisito. Ele tava nas listas de string e na lista de... Quando a gente for mexer com lista mesmo, né? Aí aqui é um exercício que junta os dois. Tipo, é um programa que recebe uma frase ou um número e confere se é um palíndromo, tanto o número quanto a frase. Acho que é um exercício legal também. O dos triângulos que caiu na lista. Esse aqui, na atividade 3, eu acho. Esse aqui vocês já fizeram. Deixa eu ver aqui. Eu tava testando os negócios aqui, né? E tem o da forca que vocês já fizeram também. Então, acho que é isso, assim. Vocês podem ir testando esses exercícios para que, se quiserem estudar mais para a prova, ou podem fazer o de hoje mesmo, tentar deixar ele mais forte, né? Mais completo, assim. Professora. Oi. Na prova, a gente pode acessar o nosso próprio Colab e a apostila, certo? Mas se a gente quiser acessar os Colabs que a senhora disponibilizou no Classroom, pode também? Pode. Tá bom. Então só não pode acessar o Google e nem a inteligência artificial, né? Não pode usar inteligência artificial e não pode ficar pesquisando, deu erro no meu código, aí coloca no Google para o Google corrigir, enfim. Maria Rita, o jogo com vidas eu acho que é o da forca que você tá fazendo, né? Tipo assim, considera que o jogador começa com 5 vidas. Cada vez que ele erra uma letra, ele perde uma vida. Se acabar as vidas dele, aí ele já perdeu o jogo. Não vai ter lista essa semana, tá? Ô, professora. Oi. Quando fala em anotações, tipo assim, eu posso anotar por conta própria em alguma folha, coisa do tipo, códigos importantes a levar, ou tem que ser só os collabs que a senhora passou? Vocês podem usar os collabs. Vamos fazer o seguinte, eu vou repensar isso, mas eu acho que pode usar os collabs sim. Tem que ver como é que foi feito no ano passado também. Tranquilo. Professora, tem como a senhora testar agora um código que eu fiz? Porque eu tô tendo um problema e zero resolução. Manda no meu WhatsApp que eu já testo pra você, calma. Tranquilo. Agora mesmo? Isso, pode mandar agora. Mas aí, gente, eu acho que é importante a reflexão também. Mesmo tendo acesso aos collabs, agora vocês tinham acesso aos collabs, né? O verdadeiro desafio aqui é vocês pensarem de um jeito lógico para criar a resposta do exercício. E esse é o tipo de coisa que vocês pegam o jeito fazendo mesmo, sabe? Ou então, por exemplo, essa lógica, né, de como encadear os if-elses é uma coisa que não parece, mas acaba sendo difícil na hora. A questão de erros básicos, tipo o tipo da variável, às vezes se declara como int, e aí na verdade é uma string, ou o contrário também. Acho que é aí que está o maior lugar onde vocês precisam prestar atenção, tá? O lugar onde vocês precisam prestar mais atenção, na verdade.
Acho que programação anda junto com matemática porque elas são iguais, você só aprende fazendo. Total. Porque não tem uma lógica pré-definida para fazer as questões, você só tem que pensar. Isso é, você tem que ser criativo e tentar traduzir o seu pensamento para a linguagem do código. Porque, afinal de contas, essa matéria aqui é para vocês aprenderem uma linguagem, né? Tipo, eu não estou ensinando nada que vocês não sabem. Tipo, nada de matemática que vocês não sabem, nada de... São questões que, se vocês fossem fazer no papel, vocês conseguiriam. Para vocês aprenderem a linguagem. Então, o que a gente vai avaliar é, você consegue traduzir o seu pensamento para aquela linguagem? Todos estavam comparando ints com strings, né? Sim. E esse é o tipo de erro que você tem que prestar muita atenção, né? Porque você deu um input ali, o usuário digitou 3, você vai comparar com 3 int, mas a entrada do input é sempre string. Esse é o tipo de coisa que vai você perder tempo, sabe? Então, sempre esses truquezinhos que eu vim falando para vocês. Então, usar o elif é bom, porque se você coloca vários ifs, você tem que ficar prestando muita atenção para ver se você está cobrindo todos os casos. Esse negócio de input também, de transformar a variável de float para int, de string para float, enfim. O while, a gente sempre esquece de atualizar a variável. Eu sou a rainha de esquecer de atualizar o while. Por isso que eu prefiro sempre usar o for, porque o while eu sempre esqueço. E aí isso não me ajuda, né? Porque daí eu não treino o while e aí eu sempre erro quando preciso fazer. Professora, o número da senhora está no grupo do módulo 1? Não. Mas eu tô colocando aqui, ó. Aí, obrigado. Beleza, eu vou ficar aqui atualizando o notebook para já postar para vocês, tá? Com os códigos que vocês estão mandando. Se alguém tiver pergunta, pode ficar, mas se vocês tiverem que sair, podem ficar à vontade também. Vou parar de gravar já. Professora, como é que eu poderia fazer no meu código para ele aparecer, por exemplo, underline, aí a letra onde ela aparece, underline, underline, etc. Você pode usar algumas coisas, ou replace, ou você pode usar o split. Eu acho que o split é melhor. Você pega todo o sua string, né? Dá o split nela, e aí depois você junta de novo com o join. Alavangue. Professora, como é que eu faço assim, no desafio da forca? Fazer como se fosse um quadrinho, igual aqueles jogos que tem, por exemplo, no SBT, que aparece o pessoal falando, aí aparece, sabe, abrindo a palavra, a letra que apareceu, que digitou e tá na letra. Tem como fazer isso? Pode mandar o collab inteiro, Daniel. Ô, Wagner, que você tá perguntando isso aqui, ó. Deixa eu ver. Vou ter que trocar de mouse, o meu tá esquisito. É tipo isso aqui, ó. Sim, professora, tipo isso. Bom, então ela tem duas formas. Ou você pode usar com o split e o join. O split é aquele que separa, aí depois junta de novo com o join. Ou você pode, como a gente não consegue alterar caracteres de string, a gente só consegue na lista, a gente não consegue, tem 3 tipos de sequência, né? Lista, tupla e string. A gente consegue alterar elementos da lista. De tupla e de string a gente não consegue. Então você pode, em vez de usar uma string ou uma tupla, usa uma lista. Aí você cria uma lista de letras que formam a sua palavra. Aí você consegue alterar ao longo do código, por exemplo. É uma das formas. Tem outras formas também de fazer. Professora, minha dúvida é parecida com a da Van. Eu mandei o código era justamente sobre isso. Ah, sim. Eu vou olhar aqui o seu código, tá bom? Que é para substituir. É mais fácil explicar como eu coloquei. E também tem outras formas de fazer. Então, por exemplo, vocês podem pegar a palavra, né? E a cada rodada do código, você dá um split e transforma tudo em underline, exceto a letra que o usuário já chutou. Então, tipo, vai acumulando numa lista as letras que o usuário já chutou. Então, por exemplo, chutei A, chutei E, chutei B. Eu vou pegar a palavra
eu vou transformar todas as letras que não forem nem A, nem B, nem E em underlines, por exemplo. Então, ao contrário, em vez de eu sair do underline para ir para a palavra, eu saio da palavra e toda rodada eu escondo as que ele ainda não chutou. Beleza, pessoal. Depois, se tiver alguma aqui que ninguém conseguiu resolver, daí eu posto um códigozinho também de sugestão para resolução, tá bom? E aí, só alinhando com vocês, esse fim de semana, então, a gente tem... Esse fim de semana, né? Na sexta, a gente tem a prova, 14h. A gente faz a prova na sexta e na terça a gente corrige a prova, tá bom? A aula de terça vai ser correção da prova e talvez correção de algum desses exercícios aqui. Aí, na próxima semana, a gente já começa a matéria do segundo bimestre. Depois da prova continua módulo 1, né? Oi? Depois da prova continua módulo 1, né? Ainda módulo 1, isso. Aí, na segunda metade do módulo 1, a gente vai aprender funções e mais sobre bibliotecas. Aí, bibliotecas mais de dados, assim. A gente vai aprender um pouco de Pandas, que é uma das bibliotecas mais usuais, e um pouco de NumPy, que é uma biblioteca mais de matemática, né? Mas é legal. Fala aí, Pedro. A gente vai... Pode falar. A gente vai ganhar um novo módulo, porque função já está na última. Vocês vão ganhar o quê? Um novo módulo, o novo apostila. Não, é esse módulo mesmo. Ainda é a mesma apostila. Professora, tem um erro aqui no meu código que eu não tenho ideia de como solucionar ele. Porque, tipo assim, deixa eu tentar explicar ele aqui rapidinho. Naquele do computador tentar adivinhar o número que o usuário está pensando, eu fico lá colocando. Selecione a opção 2 caso o seu número seja maior do que o computador disse. Ou selecione a opção 3 se o seu número for menor. A opção 1 é se o número for igual. Peraí, tá ruim esse microfone de novo, Iago. Meu Deus do céu, não sei o que é isso não. Peraí, rapidinho. Vai lá. Professora, a senhora vai conseguir deixar o meu? Vou testar agora, pô, desculpa. Nada não. Obrigado. Depois eu organizo aqui qual código de cada coisa. Até que ficou grande mesmo esse aqui. Eu não vou conseguir explicar, não, o erro do meu, porque eu teria que abrir ele e já está fechada a aula. É um pouquinho complexo de entender o erro. Faz o seguinte, Iago, manda pra mim, aí a gente vai conversando no WhatsApp mesmo, tá bom? Se tiver dúvida. Beleza, professora. Obrigado. Então, professora, o erro era o seguinte. Eu tava deixando com a palavra banana mesmo. Aí eu deixava só ela, entendeu? Porque se eu conseguisse resolver o erro para uma palavra, ia valer para quantas palavras eu quisesse. Aí eu deixava só com ela. Então eu parava aí. Aí o problema é o seguinte. Vamos supor que a senhora já sabe as letras, né? Aí vai tentando colocar. Aí, eu tô imprimindo certinho. Então, o problema vem agora. Se tentar com o B, tipo, não aparecem os As. Entendeu? Entendi. Vamos ver onde que você tá fazendo isso. Cadê? Tá, então se a letra não tá na palavra, perde uma vida, né? Você diminuiu uma vida. Beleza. Se a letra tá na palavra, printa onde ela se localiza. Se D tá na lista de... Esse L é o quê?
O E é para o computador escolher o index de alguma palavra que está na lista, porque com as palavras que a senhora vai, que quem está usando vai dando, eu vou fazendo uma lista, e aí o computador escolhe um número, esse número que ele escolher, ele vai pegar o elemento da lista com esse index. E aí vai se escolher a palavra aleatoriamente, entendeu? Sortear a palavra entre esses que foram colocados. Aí LE seria o elemento E da lista. Tipo, é o computador escolhe. Boa. Uma coisa que você pode fazer em vez de checar uma palavra só, vai armazenando as palavras que o usuário chutou dentro de uma lista. Então, por exemplo, eu chutei o A e depois chutei o B. Você armazena todas as letras chutadas. Aí depois você imprime todas as letras que já foram chutadas, em vez de imprimir só o chute atual. Ah, tipo o final. Isso. Ah, tá, entendi. Obrigado. Gente, esses exercícios de hoje não precisa me enviar, não vai valer nota, tá bom? É só pra gente treinar mesmo. Aí quem quiser, quem conseguiu fazer de alguma forma e quiser me enviar, eu vou pegar esses códigos e vou colocar no notebook aqui que a gente está usando para aula 9 e vou postar lá no quadro da disciplina, tá? Mas isso não vale nota. Não precisa enviar nada se não quiser. Mas enviando a senhora corrige, né? Enviando eu posso corrigir, sim. Ok. Não garanto que hoje, mas eu corrijo. Professor, como já passou das 6, pode sair da... Pode, gente, quem quiser ir pode ir, tá? Eu vou até parar de gravar aqui. Tranquilo, obrigado.